Oi, gente. Sou Rose Monteiro, sou curadora da segunda Mostra Quilombo de Cinema Negro. E hoje vamos começar com Grenda Costa. Boa tarde, Grenda. Olá, boa E tarde. aí? Tudo bom? Então, tudo bom? Bem-vinda, assim, à nossa mostra. Estou muito feliz pelo seu filme e que você ter topado, né, estar aqui conversando com a gente e também ter enviado o seu filme. E a gente está só alegria aqui. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, de verdade. Eu acho que é muito massa, assim, a gente está no segundo ano da nossa mostra e ter essa quantidade de filmes que vieram do Ceará é importante também. E agradecer mesmo. Valeu. Eu que agradeço. A primeira mostra que o filme vai passar. É um filme meio pequeno, assim, tipo, feito de uma forma muito caseira e tô feliz, assim, achei que ele não ia passar em nenhum lugar e tô feliz que seja na mostra de vocês. Então, como é que se deu a ideia do filme? Tá. Ele vem muito de uma coisa da quarentena mesmo do estado que eu tava. Eu fiz ele logo no início do isolamento social. Aqui em Fortaleza foi bem punk, assim, todo mundo ficou muito dentro de casa mesmo quando rolou o isolamento, foi quase um lockdown no início. E acho que a gente ficou todo mundo num estado assim que permitiu algumas coisas acontecerem, assim, ou não permitiu. E aí tiveram uns editais emergenciais, né, logo no início, que foram os editais nacionais, na verdade, nem foram daqui do Ceará. E aí tinha saído esse edital, acho que foi um foi daqui do Ceará, foi o segundo edital emergencial, e um outro foi um nacional, que eu não lembro agora de onde foi. Mas aí eu tive a ideia de fazer alguma coisa, e aí esse filme saiu, assim, que, enfim, mas do processo criativo mesmo, eu tenho uma amiga que tá morando fora agora, assim, a gente se conheceu na faculdade, a gente foi muito próximo por um tempo, e depois a gente se distanciou, como diz no filme, né, assim. É bem assim, a narração que eu uso no filme é bem o processo do que rolou mesmo. Foi isso que aconteceu, assim, no começo do isolamento eu comecei a mexer nos meus HDs para organizar, porque estava tudo bagunçado e eu estava com esse tempo livre, assim, tipo, eu tinha um trabalho que eu ia fazer logo no início do isolamento, um filme, um longa, que eu ia fazer segunda AD. E aí, quando teve a pandemia, todos os trabalhos foram adiados e eu fiquei com esse tempo meio livre, assim, em casa. E aí vou organizar os meus HDs, nunca tenho tempo, não sei o quê. E aí eu fui revendo todas essas fotos e revendo essas memórias e tal. E aí tinha esse vídeo que aparece no final do filme, que é desse incêndio, né, que aconteceu aqui no centro. Que eu nem lembro onde foi esse incêndio, assim, faz muito tempo que eu filmei, mas que quando eu estava na faculdade eu filmava muito e eu fotografava muito, assim. Tinha essa vontade, assim, de registrar muita coisa no dia a dia, que hoje, agora eu não faço mais tanto isso. E aí, revisitando essas coisas e tendo essa comunicação que eu tive com essa amiga pouco antes do início da quarentena, assim, que a gente teve uma conversa, eu tinha tido um sonho com ela e eu mandei uma mensagem assim no Instagram, ela demorou muito tempo para responder. E quando ela me respondeu, um tempo depois, assim, ela me respondeu no Instagram e tal, mas um tempo depois ela me respondeu com uma videocarta. E nesse e-mail que ela me mandou a videocarta, ela dizia que ela não estava mais conseguindo escrever cartas, que era uma coisa que a gente fazia, nós duas, a gente trocava cartas, assim, a gente sempre gostou do formato da carta e da videocarta, assim. E aí ela dizia no e-mail que ela não estava mais conseguindo escrever cartas, e eu percebi naquele momento que eu também não estava conseguindo escrever nada, assim, e que eu também não estava conseguindo fazer filmes.
E quando teve, foi acho que um mês depois, teve essa coisa desse edital, e eu tava com isso na cabeça de tipo, fazer alguma coisa para responder ela. E acabou saindo esse filme, assim. Na verdade, até hoje eu nem mandei para ela, porque achei que foi uma coisa mais de uma resposta que eu precisava dar para mim mesmo, assim, um desabafo que precisava sair em forma de filme, sabe? Assim, eu acho que tem uma coisa interessante também, que como você é de Quixadá, você tem esse olhar de estranho perante a cidade, né? E Sim. aí, e aí assim, o filme ele tem esse diálogo com uma carta sobre um relacionamento que eu não sabia qual era, né? Que agora você me disse. E sobre o seu relacionamento com a cidade, as paisagens de Fortaleza. Então, você pode comentar um pouco sobre esse teu olhar de estrangeiro, né? De estrangeira, sobre essa cidade. Sim, sim. Sobre o relacionamento, fiquem aberto, né? Quem assiste o filme pode. Porque tem isso da videocarta, que é uma coisa do filme Carta, enfim, que você está falando muito da sua experiência pessoal, né? Mas que ela se comunica de outra forma, se comunica com a individualidade de cada um, né? Com a experiência de cada um. E às vezes é bem universal exatamente por ser muito específico, né? Mas, enfim, sobre o meu relacionamento de estrangeiridade com a cidade, é uma coisa que sempre rolou, assim, eu vim para Fortaleza, já faz muito tempo que eu moro em Fortaleza, na verdade faz mais tempo que eu moro em Fortaleza do que eu morei em Quixadá, mas um sentimento que não muda muito, assim, o meu TCC, na verdade, na faculdade, é uma coisa que eu pesquiso desde sempre, assim, quando eu comecei a fazer filme, esse sentimento de não pertencimento, assim, e o meu TCC foi todo sobre isso. E que foi um filme, o TCC que eu fiz, o trabalho de término de curso, né? E aí é uma coisa que me interessa muito enquanto cinema, pesquisar sobre esse corpo estranho, assim, esse corpo estrangeiro e as formas de estrangeiridade que podem acontecer, né? Tipo só por ser mulher preta, por ser preta, por não ser da cidade, por não ser do país, enfim. Mas é isso, é um olhar que é sempre meio distanciado. Eu me mudei para Fortaleza quando eu tinha 13 anos, mas até hoje parece que eu não moro aqui, assim, parece que eu estou de passagem. E eu sinto muito também como uma subjetividade da cidade em si, assim, tipo, já conversei com algumas pessoas que são de Fortaleza mesmo, quando eu estava fazendo, teve um curta que eu fiz, foi o primeiro curta que eu dirigi, que chama Quem Sabe Um Dia Eu Acordo Bem Você, e fala sobre duas amigas que estão indo embora de Fortaleza, só que uma delas decide ficar no meio do processo, assim, ela sente que ela não consegue ir embora ainda. E aí, durante as conversas que eu fiz com atrizes e não sei o que, quando eu estava fazendo a pesquisa para o filme os testes de elenco, eu lembro que eu conversei com a Giane Albuquerque, que é uma atriz daqui de Fortaleza, e ela falou assim para mim, que foi uma frase que ficou comigo até hoje, assim. Ela disse: Fortaleza é uma grande sala de espera no aeroporto, assim. As pessoas estão sempre querendo ir embora, sabe? E a gente tem muito esse fluxo de pessoas, as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas que eu sou amiga, e as pessoas que eu sou amiga e com quem eu trabalho aqui em Fortaleza, tem um sentimento assim na cidade de que ou você veio do interior e você está aqui por enquanto, ou você está aqui, você é daqui, você está querendo ir embora, ou você é de outro lugar e você está de passagem por aqui, assim. E, enfim, é isso. Um relacionamento de aproximação e distanciamento ao mesmo tempo, que eu acho que tem isso de eu não ser de Fortaleza, mas tem isso também de uma subjetividade da cidade, uma construção subjetiva da própria cidade, assim, de se configurar como esse lugar de passagem, de coisa que não fica, assim, as coisas não ficam, elas vão
passando, sabe? E o massa, assim, do teu filme, porque a gente tem uma outra fortaleza. É uma fortaleza que ela é contemplativa, uma fortaleza que ela tem, apesar de ser por ter sido um filme de quarentena, né? Mas também é um filme que mostra um outro viés da cidade que a gente não conhece, né? Porque, por exemplo, Maceió é vendida como uma coisa, Fortaleza também é vendida como essa outra coisa. Então, para a gente conhecer a Fortaleza através das suas janelas, né? Sendo focadas ou não, a gente está vendo um outro tipo, uma atmosfera diferente do que é Fortaleza. E eu acho que o teu filme é muito importante por isso, porque a gente monta essa fortaleza caleidoscópio, mas com outra perspectiva, uma perspectiva de contemplação, porque a gente não vê fluxo de pessoas, a gente não vê fluxo de carros, a gente só vê a sua cidade ali, o concreto, né? O céu, os vários tons. Então, eu fico muito feliz que o seu filme esteja nessa mostra, porque ele está nos dando esse outro olhar, né? E também essa cidade diferente, que parece, como você falou, um não lugar. Marquei Auger, né, aquele antropólogo, os não lugares. A gente não tem raiz. Sim, sim. E aí eu pergunto para você já fincou raízes? O seu filme fala de raízes ou não também? Sim. Não, eu não fiquei raízes. Eu me sinto muito esse personagem estrangeiro que eu assumo no filme. É isso. Enfim, durante essa pesquisa que eu fiz para o TCC, teve um texto que eu não vou lembrar agora de quem é, desculpem, gente. Mas nesse texto, a autora, na verdade, falava que uma vez que você foi embora, que você vira estrangeiro, você nunca volta a pertencer a um lugar, assim. E é uma coisa que eu sinto muito, assim, tipo, quando eu volto para Quixadá, eu sinto que eu não sou mais de lá, né? Já faz mais tempo de vida que eu não tô lá do que o que eu tô aqui. E em Fortaleza eu também não sou daqui, assim. Não sei se fincarei raízes um dia, mas, mas rola isso, assim, de não assim, sentir ainda meio estrangeiro, meio fora do lugar, sabe? E assim, o nome do filme Incêndio. Porque o nome incêndio. Assim, eu entendo, cada um tem o seu incêndio, né? Ali tem um incêndio. Incinerou a relação, incinerou a fortaleza, a vida com a fortaleza. Que incêndio é isso? Tá. Foi mais uma coisa de quando eu estava montando o filme, eu vi que, enfim, termina nesse incêndio. E eu acho que tem muito a ver com a relação que eu tinha com essa amiga, assim, de tipo, foi uma relação de muita intensidade, sabe? E que não terminou exatamente, mas terminou, né? Tipo, terminou meio no incêndio mesmo, como queimar cartas, não sei. É bem interessante, né? Porque antes de a gente estar queimando cartas e no filme a gente vê a imagem sendo queimada, né? Do Sim. incêndio. E aí a gente tem essa ideia bem simbólica. Que aí, você não está queimando cartas de verdade, não precisou ser direta, né? Você Sim. utiliza um aspecto da própria cidade para fazer esse diálogo. E pode comentar um pouco assim sobre a montagem do filme para chegar Sim. nesse incêndio? Sim. A montagem foi muito em cima da voz mesmo. Eu escrevi o texto e gravei meio num fluxo de pensamento mesmo, assim. Tipo, era isso que eu queria escrever. Pouca coisa que eu escrevi, que eu gravei, não entrou no filme. Foi pouco editado, assim, a voz. Então, a montagem foi muito em cima dessa voz e, enfim, dessas fotografias que eu tinha de janela, assim. Tipo, eu peguei as fotografias que eu tinha de janela,
E tinham muitas que eram de câmera analógica, assim, tipo, as primeiras são de câmera analógica, tem umas texturas. E aí, quando eu estava montando, eu fui vendo de pegar a mesma foto para o mesmo trecho de narração e só realocando na imagem texturas que me interessavam, assim, na mesma foto. Então, tem, tipo, 3 fotos, por exemplo, tem 3 frames seguidos de imagem que são da mesma foto que eu só realoquei. Dei o zoom no Premiere e fui realocando, né? E aí, o 4x3 eu escolhi por causa do vídeo final, né? Porque eu tinha filmado originalmente 4x3 e eu queria muito que terminasse nesse vídeo. Então, o resto do filme ficou todo em 4x3 por isso. E foi uma coisa bem, bem rítmica, assim, de pensar o tempo que essa imagem passava com o tempo da voz que existia. Então, foi muito ditado pela voz e por uma coisa de bem subjetiva mesmo, de sentir, assim, eu sentia que essa imagem, quando eu sentia que tinha que cortar, eu cortava para a próxima imagem, assim. Algumas coisas que foram mais pensadas foi, tipo, a parte em que eu falo da viagem para Brasília, que eu falo de avião e não sei o quê, que aí eu coloquei essa imagem dessa janela meio estourada, porque quando eu estava vendo na montagem parecia muito uma janela onde um avião poderia passar a qualquer momento, assim. E aí... E o início também, que eu queria começar num preto, né? Só que a gente começa já numa textura de imagem que é de um céu de Fortaleza à noite, que foi uma fotografia analógica também, e que também o primeiro frame, depois desse preto, é um frame de uma coisa que poderia, sim, ser um postal de Fortaleza, assim. Essa cidade noturna com essas luzes, um postal qualquer, né, da cidade, como a gente vê muito aqui, enfim, cidades do Nordeste, litorâneas. Mas foi muito isso, foi muito no ritmo da voz e foi muito do que essas palavras que eu queria vomitar, assim, essa confissão que eu queria fazer. E aí tem esse momento que eu gravei tudo que eu queria dizer, assim, que tem esse momento que eu interrompo o áudio, né, como se fosse um áudio de WhatsApp, que foi um efeito que eu coloquei na voz, mas que foi uma coisa que me surgiu quando eu estava editando, porque a ideia era que se cortasse realmente aquela parte para o espectador não saber o que é que eu ia dizer depois daquilo, mas foi gravado o que eu disse, e eu corto o meio, porque, enfim, eu podia editar, né? E enquanto eu estava fazendo, me veio essa ideia de ser como um áudio de WhatsApp, porque tinha a coisa do fluxo de pensamento que se perde, etc., como um áudio que a gente manda para alguém. E também por causa da textura que a voz tinha, porque eu não tinha equipamento. Então eu tive que gravar no celular e, tipo, me escondi num quarto que tem aqui em casa, que é um quartinho de bagunça, assim, que ninguém usa. E tranquei a porta e gravei lá dentro, no momento que estava silêncio, assim, gravei de madrugada. Só que fica a textura do celular, né? Porque eu não tenho gravador. E aí, por causa da textura do celular e por causa desse fluxo de pensamento, eu pensei, eu posso assumir que isso seria um áudio de WhatsApp que eu estou mandando. Inclusive, eu mostrei o filme para algumas pessoas, alguns amigos, e me perguntaram se realmente tinha sido um áudio. Eu falei, não, foi feito. Mas é isso, espero ter te respondido. Respondeu sim. E aí você pode convidar aí a galera, assim, falar as suas considerações finais. Sim, claro. Queria de novo agradecer pelo filme estar sendo exibido. Eu acho que
uma das vantagens, enfim, desse momento de quarentena foi a gente ter descoberto ou redescoberto os festivais online. Eu acho que é um jeito também de distribuir melhor os filmes, assim, muita gente pode ver, assim, tem uma oportunidade das pessoas assistirem os filmes que não existia antes, e é muito massa poder dar voz para corpos dissidentes, poder ver o olhar de outras pessoas que os grandes festivais não dão espaço, né? E aí, vem assistir, galera. vamos, vamos ver o incêndio e ver os filmes que devem estar incríveis nessa segunda mostra Quilombo de cinema negro. Enfim. Bom, obrigada, Glenda. Fico muito feliz mesmo pelo seu filme. E esse bate-papo foi muito massa, assim, eu acho que me tirou algumas dúvidas que eu não que eu tinha, mas assim, o filme é muito bonito, ele é contemplativo, ela traz essa nova fortaleza, ela também traz esses sentimentos, né? É uma carta que para mim ela é uma carta para os seus sentimentos em relação às suas amizades e em relação à cidade de Fortaleza. É uma relação que a gente está sempre mudando com o tempo e refletindo, né? E Sim. agradeço bastante, viu? Bate-papo. Obrigada a você. Saudações alagoanas para você. Saudações fortalezenses.